que nesta hora todo o teu povo possa realmente celebrar o teu nome. Receba, Senhor, nosso louvor, receba nossa vida como adoração, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos bem alto e dizer palavras de louvor ao Pai. Dizer: Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amado, nós Te exaltamos, Te adoramos. Nesta noite, em nossas vidas, Te exaltamos, Pai. Exaltamos, Pai. Posso chamar-te Pai, posso te adorar, em Tua presença santa posso entrar. Chamar-te Pai, posso te conhecer, ser transformado pelo santo, és digno, bondoso, maravilhoso, és forte, és grande, me amas, meu Pai, exaltamos o amor que nos alcançou, nos atraiu, libertou, nos reconstruiu. Este amor divino nos chamou de filhos, te exaltamos, te exaltamos o amor que nos alcançou, nos atraiu, libertou, nos reconstruiu. Este amor divino nos chamou de filhos, te exaltamos, Pai. te exaltamos, Pai. Pai, posso chamar-te Pai, posso te adorar, em Tua presença santa. Nessa noite eu posso entrar, Pai. Obrigado, Deus. Pai, eu posso chamar-te Pai, eu posso te conhecer e ser transformado pelo Teu poder. É santo, Tu és santo, és digno,
O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos e nos ensina chamando Pai. Vamos tomar nossa Bíblia, a bendita palavra do Senhor. Levante bem alto a sua Bíblia. Uma das coisas tão bonitas que eu vejo aqui em Lagoinha é o fato dos irmãos carregarem a Bíblia. Faça assim, faça assim. Olha, é tão bonito, olha, é tão lindo. Vamos fazer isto, glória a Deus. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, declaramos, Senhor, o poder inerente da Tua palavra. Ela é viva, Senhor. Ó Deus, que cada coração seja uma terra boa, onde a Tua palavra caindo possa frutificar. Senhor, conceda ao pregador a sabedoria, conceda-lhe unção, conceda-lhe graça, compaixão e misericórdia nessa noite. Senhor, ó Deus, eu quero abençoar Teus filhos que estão aqui, mas quero abençoar, ó Pai, potencialmente milhões e milhões que nos assistem, ó Pai, pelo Brasil afora e em todo o planeta, Senhor, através da internet. Senhor, em nome de Jesus, alcance os corações, mostrando o caminho, trazendo revelação, vida, salvação, edificação, consolo e restauração, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Daqui a alguns minutos nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Faça assim.
todo silêncio, só o Espírito Santo de Deus movendo em nosso meio. Quando comermos do pão e bebermos do cálice, é o momento de nós lembrarmos do coração de Deus, o Pai. O sentimento do coração dele, quando nós o chamamos de Pai. Hoje pela manhã, eu falei sobre o Pai. Quando terminou a reunião, vieram muitas pessoas à frente, muitos se entregaram a Jesus, dezenas se reconciliaram com Ele, e vieram também muitos para pedir oração. E veio uma moça, seu semblante hoje estava triste, e ela me abraçou, aquele abraço assim apertado, encostou o rosto no meu rosto, e foi aquele abraço forte, mas muito forte. E ela disse: pastor, faz 15 dias que meu pai suicidou. Naquela hora veio ao meu coração uma dor tão forte. A compaixão jorrava de mim, abraçando alguém que há apenas 15 dias, numa situação tão terrível. Essa palavra pai é uma palavra que para alguns amedronta, porque é muito normal as pessoas quererem transferir para Deus o conceito do pai que elas tiveram. Existe aquele pai tão indialogável, existe aquele pai tão duro, existe aquele pai carrasco, existe aquele pai abusador, que abusaram de filhas, de filhos, aquele pai ausente, ou aquele pai que não foi referencial de pai. Mas uma das coisas tão lindas é que a Bíblia diz que a nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. E quando uma pessoa vem para Jesus, uma das primeiras coisas que no coração dela passa a existir é exatamente a graça de conhecer Deus como Pai. Mas aquele Pai, diferente de nós, os pais humanos, porque somos limitados, carregamos muitas vezes tantas situações, mas Deus, nosso Pai, nunca, vamos falar? Nunca nos desamparará. A palavra diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. É por isso que nós nunca estamos sozinhos, nunca. E a compreensão de podermos chegar diante dEle e podemos falar Pai, e podemos afirmar meu Pai, isso traz ao nosso coração aquela compreensão que nos envolve. A presença do Pai traz uma segurança muito grande. Eu fiquei órfão de pai quando eu tinha acabado de fazer 15 anos de idade. Eu sei o que é a orfandade. Eu sei o que é participar de um dia dos pais, sem a oportunidade de dar um abraço, comprar uma meia, uma gravata e dar de presente. Mas o meu coração nunca ficou magoado com Deus. É no meu coração a graça que não me levou a viver uma vida tão desesperadora. Foi que 2 anos depois da morte do meu pai, eu conheci o Pai Celestial. E Ele disse: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Essa compreensão da presença dEle, nunca te deixarei, nunca te deixarei, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Me lembro aquele dia, que era um domingo, um culto como este, quando eu tive um infarto. Fui levado para o hospital, eu fui para o hospital,
quando eu estava ali, naquela maca, o médico dizendo: ó, o senhor está tendo um infarto. E eu sei o que significava aquilo. E naquela hora, o que via o meu coração era somente isso: meu Pai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Sabe, não existe nada que traga tanto alento à nossa alma como essa compreensão do coração de Deus como Pai. Muitas vezes você quer transferir para Deus a imagem do pai que você teve. E quando você faz isso, seu coração sofre. Você tem dificuldade de receber o amor do pai. Tem pessoas que não foram amadas. O pai nunca abraçou, nunca beijou. O pai nunca deu carinho. O pai nunca foi presente. Por causa disso, alguns acham que Deus é assim também. Você não precisa fazer nada para agradar o Pai, porque o Pai agrada de você. O prazer do Pai é ter você como filho. Somente isso. Somente isso. O que Jesus Cristo realizou ali na cruz, diz lá em Hebreus 12 que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Quando você vê toda aquela cena terrível do Calvário, quando você vê Jesus Cristo sendo assim tão espancado, quando você o vê derramando seu sangue, quando você vê toda agonia, diz a palavra que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Qual alegria? Que tipo de alegria é esta? Qual a alegria do Senhor? Jesus contou a história para mostrar isto, do prazer que Ele tem no Filho. Contou a parábola do filho pródigo. E quando aquele moço que havia gastado todos os bens do pai, a honra do pai, eu fico imaginando os amigos do pai, a vergonha que aquele homem carregava, quando olhava e dizia lá: o filho abandonou, o filho deixou, o filho fez isso, fez aquilo. Mas quando aquele moço volta arrependido, o pai, você vê alegria no pai. Você vê o pai transbordando de alegria. O pai abraça o filho. O pai beija o filho. Pai beija, pai beija. E esse beijo ali, literalmente, desde a hora que o moço voltou, até a hora de entrar em casa, é como se o pai fosse beijando, beijando sem parar, até ele chegar em casa. Talvez aquele moço todo sujo, fedendo, cheiro de porco, comia lavagem, e o pai abraçando. Normalmente o moço pensava: como o pai vai me receber? Será que eu vou ter uma segunda chance? Eu não quero nem morar na casa. Mas ele dizia: quero apenas voltar, pai. O pai não queria simplesmente só mais um ser em casa. Ele queria o filho. O pai tira o anel, e naquele dedo sujo, o pai coloca o anel, o seu anel, e diz: você é meu filho, você tem o meu DNA, você é meu filho. O pai coloca a sandália nos seus pés, troca aquela veste imunda e faz uma festa. Por isso que quando você lê a Bíblia, está escrito que quando uma vida se converte, a festa no céu, para cada um. Não é uma coisa coletiva, não. Hoje, milhares de pessoas estão se convertendo hoje, mas não existe uma festa para todos, não. É uma festa para cada um. É você. Quando você se vê como essa pessoa única, exclusiva diante do Senhor, é algo que vai além da nossa compreensão.
o cuidado, o amor, a compaixão do Senhor. Hoje nesse lugar aqui tem milhares de pessoas, e milhões podem estar nos assistindo agora, mas Deus vê você como se você fosse a única pessoa, como um pai. O pai trata cada filho, ou deve tratar cada um, como se fosse o único filho, sem preferências. O amor do pai é aquele mesmo amor para com todos. Por isso, nesse Dia dos Pais, quando nós começamos a compreender essas verdades da palavra do Senhor, quando nós começamos a perceber de uma forma tão grande, que nós os filhos aqui na terra, o primeiro mandamento da Bíblia, que carrega uma promessa, diz assim, abra comigo a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, o versículo 12, o dever dos filhos. Êxodo capítulo 20, o versículo 12, nós lemos aqui no capítulo 20, os 10 mandamentos, e nós encontramos no versículo 12, o mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Nossa fé, como eu disse, não é uma religião. A nossa fé é exatamente essa expressão de tanta comunhão, de tanto relacionamento. Honra teu pai e tua mãe. Honra. O primeiro mandamento que traz essa promessa é exatamente essa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas Deus não quer simplesmente prolongar os seus dias para você viver uma vida atormentada, para viver uma vida sem gosto, sem nenhum sabor, uma vida que não carrega aquela alegria tão grande. Não. A vida pode ser bela, bonita, gostosa. A vida pode ter gosto, mas ela só tem quando isso é realizado. Honra teu pai. Honra teu pai. Se você tem o seu pai vivo ainda, que privilégio você teve hoje. De poder ligar para ele, de poder ter comprado uma meia, quem sabe, ou uma caixinha de sonho de valsa para ele, não sei. Parece que as mães ganham mais presente que os pais. Mas honra teu pai. E honrar o pai não é apenas só com os presentes. Sabe honrar com a sua presença. Há uma diferença entre presente e presença. O que o pai quer não é tanto o presente. Ele quer a presença. É a sua presença. É poder te abraçar, sabe? De poder beijar você. De ter você. Deus me deu a graça de ter 3 filhos. E uma das coisas que eu faço, né, Gu? Eu gosto de beijar a Ana. E o Gu não fica com ciúme nenhum. Porque eu sou pai dela. Eu gosto de tomar o André. Ele é maior do que eu. Mas eu coloco o Dedé no colo, sabe? Aperto. Beijo o Dedé. E ele me beija. Eu tomo a Mariana. Abraço a Maria. Eu a chamo de coração. E de fato é coração. E aquilo derrete dentro de mim. Ou seja, o que é honrar o pai? Honrar o pai é exatamente cumprir o que a palavra do Senhor diz. Honrar é exatamente dar honra. Honra teu pai. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe, uma vida, não adianta a pessoa viver 100 anos, mas se a vida não foi vida. Não adianta ela ficar velhinha, e olha a vida dela, muitas vezes cheia de amargura, cheia de raiva, comendo mosquito, marimbondo, chupando coisas horríveis. Sabe, a vida, ela pode ser tão diferente. E esse princípio que está aqui: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quando os filhos honram os pais, olha o que acontece. O Salmo 127, abra comigo. Altamente estimados os pais, olha que expressão tão bonita. Salmo 127, os versículos 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim. Vamos começar pelo verso 3.
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Herança do Senhor são os filhos. Esta herança não é para nós, essa herança é do Senhor. Muitas vezes os pais sofrem porque acham que os filhos são dele. A palavra diz: herança do Senhor são os filhos. Nossos filhos são herança do Senhor, não é uma dádiva que Ele nos dá. Ele e os nossos filhos, nós não temos posse sobre eles, nós não temos esse controle sobre eles. A compreensão que a palavra do Senhor nos traz é que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Que galardão é esse? É o galardão de você deixar uma herança, uma geração. Quando você abre no Salmo 78, os versos 3 e 4. O Salmo 78, o versículo de número 3 e o versículo 4. Nós deixamos um legado. Um dia todos nós vamos passar, mas os nossos filhos, o preparo hoje é para outra geração também. Diz assim o Salmo 78, os versos 3 e 4 dizem assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nós, como pais, um dos nossos deveres primeiro é exatamente esse: o que ouvimos e aprendemos. Há uma diferença muito grande entre ouvir e aprender. Só existe aprendizagem quando há mudança de comportamento. Essa é uma máxima em pedagogia. Só existe aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, entra por aqui e sai por aqui. Por isso a palavra diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. A palavra diz: não o encobriremos a seus filhos. Cada reunião que você participa, cada ensinamento que chega ao seu coração, à medida que você absorve, à medida que você vai colocando isso em prática na sua vida, você não vai passar simplesmente as suas palavras, mas você vai passar a sua vida, você vai testemunhar desta verdade. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Tem muitos pais que dizem assim: pastor, eu quero deixar para os meus filhos, vou deixar para cada um uma casa, quero deixar um bom seguro de vida, eu quero deixar uma herança. Queridos, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é você deixar para eles o que você ouviu, o que você aprendeu. E você ser um pai que seus filhos nunca venham envergonhar de você. Que você seja aquele pai que seu filho possa dizer assim: eu nunca ouvi meu pai falar uma mentira. Eu nunca ouvi meu pai falar uma mentira. Que a sua filha possa dizer: eu quero um marido igual ao meu pai. Isso é um ensino. A filha olhando para o pai falando assim: eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe, eu nunca vi meu pai ser infiel, eu nunca vi meu pai maltratar a minha mãe. O ensino é exatamente este. Quando nós lemos o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. É verdade que hoje a televisão, a internet, tantas coisas contam tantas bobagens, mas aqui nós somos outro povo. Algo que você tem que guardar sempre no coração, que nós somos uma raça diferente. Não é uma raça melhor, é uma raça diferente, com outros valores.
E esses valores que estão aqui são os valores do caráter, da fé, da integridade, da pureza, da santidade. O que ouvimos e aprendemos que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. O que essa nova geração está aprendendo? Se você olhar aí fora, você vai perceber, essa geração agora, essa geração da década de 80, é uma geração que está se matando no crack, na cocaína, na prostituição. Os valores se perderam. Tantas famílias que tinham tudo, mas tudo para viverem tão bem, estão amargando uma angústia terrível em ver os seus filhos se matando. Os valores são diferentes. É por isso que Deus tem levantado você, pai. É por isso que a família cristã, os valores devem ser outros. Ele diz aqui: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que devemos passar para outra geração? Aqui está, os louvores do Senhor. Aí você pode dizer: como? Contar os louvores do Senhor? Exatamente. As menininhas que nasceram há cerca de 10 anos, essa música que cantamos hoje, Princesa Linda Demais, é uma música que é um louvor, mas que tem restaurado corações. Aquela menininha que se sentia assim, tão feiozinha, tão isso, tão aquilo, de repente ela começa a ouvir: princesa linda demais, aos olhos do pai você é uma princesa. Sabe, é uma princesa. Aí fora, as meninas são objeto, elas crescem exatamente para serem sensuais. Os valores para elas são aquelas assim: quanto mais magrela você for, mais princesa você é. Os padrões são os padrões não vindos do Senhor. Mas quando começamos a guardar no coração isto, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Contaremos à vindoura geração o quê? O seu poder e as maravilhas que fez. Você, pai, conte para os seus filhos sobre o poder do Senhor. Mas não conte simplesmente palavras, comece a demonstrar testemunhando. Quando seu filho esteve enfermo e você, ao lado do leito, impôs as mãos sobre ele. Quando você orava, quando você clamava, quando você intercedia. Me lembro da Ana Paula, pequenininha, 1 ano e pouco. Quantas vezes tivemos que interná-la. Havia uma situação de respiração, de bronquite, era uma coisa. Quando eu via ali a injeção, o soro, aquele tão pequenininha, a veia, e ali a gente ficava: Senhor, haja a tua intervenção, Senhor, haja o teu poder, vem mostrar a tua glória, vem, Senhor. Ou seja, nós podemos testemunhar do poder do Senhor, o poder da salvação. Quando você testemunha, quando você chama seus filhos e diz: olha, vocês lembram como papai era? Papai era aquele homem turrão, papai era aquele homem chato, papai era aquele homem indialogável. Lembra como papai fazia sua mãe ficar nos cantos chorando? Lembra como papai tratava a mamãe? Lembra como papai era isto e aquilo outro? Seu pai chegava em casa bêbado, você lembra? Aí o menino diz: lembro. Mas aí você começa a dizer: olha como papai é hoje, é o poder de Deus que veio na minha vida. Aí você começa a testemunhar. Ou seja, é isto: contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Contaremos à outra geração o quê? O seu poder. Contaremos à futura geração o quê? As maravilhas que fez. Quando você diz: filho, eu sou um milagre de Deus. Quantos aqui podem dizer que são milagres do Senhor?
Diga, eu sou um milagre do Senhor. Será que você pode aplaudi-lo por isto? Muitas vezes pessoas me procuram, eu não tenho problema em falar isso, dizem assim: pastor, como é que o senhor conseguiu ter filhos assim bonitos? Não bonito só do lado de fora, porque carregaram muita imagem da mãe, mas do pai também, o pai é bonito. Mas eu posso dizer aqui de coração, eles nunca viram o pastor diferente do pai em casa. A mesma vida. Nesse dia dos pais, as maravilhas do Senhor são tão grandes. Quando você lê o Salmo 128, o versículo de número 3, a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você pai, você futuro pai, você meu irmão, Deus quer fazer de você um monumento, um testemunho, que Ele vai poder olhar e falar assim: olhe para Ele, olhe para Ele, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Fique em pé, todos os homens, fiquem em pé. Agora cada mulher assentada, aponte o dedo para alguém. Talvez você vê o seu pai aqui, seu marido, seu tio. E se você não vê alguém, aponte a si mesmo e diga: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos dizer? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Outra vez. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Outra vez. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe, você é abençoado. Fique em pé, homem. Deus quer fazer de você esse testemunho. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Quando você leva o Senhor às últimas consequências na sua fé, quando você abraçou Jesus, o abraçou mesmo. Não foi de brincadeira, não foi uma emoção, você se deu a Ele. Daqui a alguns minutos, quando você comer do pão e beber do cálice, você demonstra uma realidade, que você está em aliança com Deus. Uma das coisas tão lindas que eu vejo aqui em Lagoinha, é o número de homens que tem na igreja. Eu vejo algumas igrejas, meu coração fica pequeno, que só tem mulher. Não é errado ter só mulher, mas é preciso o homem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Querido, Deus deseja isto, que você seja essa testemunha, que ao você andar no seu local de trabalho, ali na sua vizinhança, entre os seus amigos, que a sua vida possa refletir algo. Sabe, que as pessoas olharem para você, elas possam perceber a diferença. A diferença não é tão exterior, mas é aquela diferença dentro do seu coração. O amor, a compaixão, os frutos do Espírito Santo jorrando da sua vida. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe, você, meu irmão, é para ser um canal de bênçãos. Sabe, a bênção vai fluir da sua vida. Ou seja, você, Deus deu a você, meu irmão, ao homem, um tríplice ministério. No Velho Testamento, eram 3 os ministérios para o homem. Olha para mim. Ele podia ser rei, sacerdote e profeta. Você é estabelecido por Deus com autoridade para ser rei. Rei é aquele que governa a sua casa.
Agora a pergunta que muitas vezes é feita é esta: por que que muitos pais abdicam do direito de reinar? Quem reina é a mulher. Mas ela tem que reinar porque o marido abriu mão de reinar. Mas a responsabilidade do rei é governar a sua casa. Governar, estar presente. Rei, Deus te deu o ministério de profeta. O profeta é aquele que traz Deus ao povo. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus ao coração do homem. O profeta é aquele que fala, assim diz o Senhor. Esse é o ministério que Deus deu a você como homem. Ele te deu o ministério de sacerdote. O sacerdote é aquele que leva a família a Deus. O sacerdote é aquele que apresenta os outros a Deus. Este é o sacerdote. E na sua casa, esse tríplice ministério deve existir. Não você vai julgar a sua esposa fora e falar, não, agora de hoje em diante, não é assim. Ela é sua auxiliadora. A palavra diz que a mulher, Deus a levantou para ser auxiliadora do homem. Ela estará com ele nesse ministério. Você tem. Eu sou rei. Diga, eu sou rei. Eu sou profeta. Eu sou sacerdote. Esta responsabilidade, esse ministério, Deus colocou em você. Sabe, quando você veio para Jesus, tudo muda. Sabe, antes de você vir para Jesus, você era um Zé Mané, não era nada, você não sabia de nada, as coisas de Deus para você estavam tão ocultas, tão diferentes, e você não sabia disso. Mas quando você vem para Jesus, de repente as pessoas começam a olhar para você e dizem assim, gente, de onde vem tal sabedoria? De onde vem tal conhecimento? A vida começa a mudar. Antes ele era todo mal arrumado, mal barbeado, sujo. Chegava em casa, era assim, era bebida, mil coisas. De repente, tudo muda. Ele vira um gentleman, não é? Aquele cavalheiro, a mulher dele diz, gente, vale a pena ter um marido convertido, e tudo muda. Vamos aplaudir esses maravilhosos reis, sacerdotes e profetas dessa geração. Aplauda-os, porque Deus espera a manifestação aqui em Belo Horizonte, em todo o Brasil e na face da terra, que os homens realmente se levantem, cumprindo o seu papel em suas casas, como rei, como sacerdote, como profeta. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Vamos assentar. Provérbios 17, o versículo 6. Provérbios 17, versículo 6. Quantos aqui têm a minha idade, os homens com mais de 60 anos? Levante a mão. Isso. Gente, só tem uns 2 ou 3. Mas olha o que a bênção diz. Provérbios 17, 6. Coroa dos velhos. Não é a sua esposa que é coroa, não. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. Eu posso confessar a vocês com muita alegria que eu estou vivendo assim um tempo tão gostoso. Deus faz tudo tão perfeito, sabe? Tudo tão perfeito. Tudo. Deus me deu 4 netos até agora. Até agora. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Sabe quando você ouvir um dia um netinho falar assim, vovô, o coração da gente derrete, sabe? Quando ele abraça e dá um beijo, vovô,
Quando chega em casa, na casa do avô, e diz assim: cadê vovô? Vovô, só Deus para fazer isso, irmãos. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos. Tão interessante isso. E a glória dos filhos, o que diz? São os pais. Você, como pai, você é o herói para o seu filho. Seu filho olha para você e ele diz assim: tudo que eu quero ser na vida é o que meu pai é. À medida que ele vai crescendo, os valores vão mudando. Quando ele começa a perceber a dicotomia que existe entre aquilo que ele imaginava que o pai era e que realmente ele é. Porque o pai, ele é um espelho. Ele é um espelho. Os filhos olham para os pais, desde pequenininhos, desde pequenos. A glória dos filhos. Tão interessante, a glória dos filhos não são seus irmãos. A glória dos filhos são os pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Que você, pai, possa encher o seu coração e você possa dizer: eu preciso ter uma vida tão santa, eu preciso ter uma vida tão pura, eu preciso ser realmente aquele homem segundo o coração de Deus, eu preciso ser aquele pai que os meus filhos possam olhar para mim e se gloriarem em mim, de poderem dizer: eu dou graças a Deus pelo pai que Deus me deu. Eu podia, filhos, ficar aqui falando com vocês até de manhã ou a semana inteira. O pai pode ter muitas alegrias, mas eu queria terminar contando um pouco das tristezas do pai. Em 2 Samuel, capítulo 18, 2 Samuel, capítulo 18, o versículo de número 33, encontramos uma expressão de tanta tristeza, tristeza para o coração do pai. 2 Samuel 18, o verso de número 33. Davi tinha um filho chamado Absalão. Diz o texto: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Absalão foi um filho de Davi. Mas Davi podia ter dito o que ele disse aqui para Absalão, enquanto Absalão estava vivo. Muitos pais gostariam de dizer tantas coisas para os filhos e nunca falam. Absalão morre, e Absalão, depois de morto, Davi diz: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Sabe a oportunidade que você tem de dizer para o seu filho que você até morre por ele? Fale em vida. Que você se importa com ele? Fale em vida. Fale com ele.
fale com ele. Sabe, não deixe para amanhã. Muitas vezes existem relacionamentos que foram abalados entre pais e filhos, e essa situação está aí perdurando. Então, depois que a pessoa está dentro do caixão, não adianta falar, porque a oportunidade passa. A tristeza, a angústia do coração de Davi. Quando você lê essa história, é uma das histórias assim, mais comoventes da Bíblia. Quando você chegar em casa, procure ler 2 Samuel capítulo 18. Você vai ver o quanto Davi amava Absalão, mas não demonstrava amor. Não demonstrava amor, não demonstrava aquele carinho. O moço encheu de revolta, bagunçou a vida e morre. E agora Davi chora e chora e chora e chora e chora. Mas agora, o que adianta? Provérbios capítulo 17, o verso de número 21. Provérbios 17, o verso 21. A palavra diz: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O filho estulto, rebelde, duro. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Um pai que tem um filho hoje nas drogas é uma situação delicada. Esse pai não carrega alegria. Você pode ver sempre no semblante dele aquela situação. Ontem eu estava conversando com um homem, ele falando da filha dele de 21 anos, que abandonou a casa, está nas drogas. E o semblante daquele homem carregava uma angústia ao falar isto. E a filha está longe de casa, nas drogas. Aquele homem marcado pela tristeza. Provérbios 19, olha o versículo de número 13. Provérbios 19, 13. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Vamos ficar só na primeira parte. O filho insensato é a desgraça do pai. Olha o verso 26. Provérbio 19, 26. O que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O que maltrata seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. É verdade que nós temos que cuidar das pessoas. Nós aqui em Lagoinha temos uma casa que cuidamos das vovós. Aquelas irmãs, algumas delas já chegaram ali com mais de 90 anos. Mas é tão triste que muitas delas nós acolhemos, porque os filhos não as querem, porque elas passaram a ser um fardo para eles. Nós, como igreja, é nosso ministério esse, de acolher, de abraçar aqueles que ninguém quer. Quando eu vou ali na casa das vovós, elas me abraçam, me beijam. Elas não queriam tanto me abraçar e beijar. Com certeza o que elas mais queriam era abraçar os filhos, abraçar os netos. O projeto de Deus não era para que existisse a casa das vovós. Mas nós vivemos num mundo que foi contaminado pelo pecado. E isso acontece. Por isso está escrito aqui: o que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. No capítulo 28 de Provérbios, o versículo de número 7.
O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Vamos vivendo esta alegria daquilo que Deus tem para os nossos corações. Vamos nos colocar em pé nesse instante. Eu queria pedir aos diáconos que recebessem os elementos da ceia. Eu vou pedir aos irmãos que todos ficassem em pé agora. Só vai ficar sentado se sua perna, você for paralítico, fica sentado, porque você pode até levantar pelo poder do Senhor hoje. Dê a mão ao seu irmão aí. Olhe para mim. Pais fiéis, deixe uma bênção para os seus filhos. Você nunca pode esquecer do seu ministério de ser um abençoador. O Salmo 112, o versículo 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Olhe para mim. Está escrito: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Quando você veio para Jesus, inaugurou-se uma nova geração. A partir da sua vida, uma nova geração passou a existir. E você tem essas promessas que estão aqui. Salmo 112, 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, por causa do fato de você ter se entregue a Jesus, pelo fato de você viver a bendita palavra de Deus, começou tudo novo na sua história. Tudo novo. Talvez até então a sua geração foi marcada, sua história, sua árvore genealógica, você percebeu que existem tantas situações que não eram para existir. No seu histórico, quantos casamentos foram desfeitos, da sua tia, dos seus pais, dos seus avós. Mas agora, através da sua geração, através de você, você não consegue viver lá no passado, mas agora para frente a palavra diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, é a palavra do Senhor. Você pode tomar posse dessa palavra, porque você está em aliança com o Senhor. Os justos nesta noite, ao participarem da mesa, estarão lembrando também da palavra de Isaías capítulo 14, o versículo 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada, mas a sua geração vai ser nomeada. Ou seja, a sua geração vai fazer realmente diferença, vai fazer diferença na terra. Por isso, nesta hora, levante a mão do seu irmão e nós vamos orar, cantando uma mensagem agora. Cantemos ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti.
consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Declaramos ao Senhor: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare com fé: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada, declare com fé ao Senhor. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Se você crê, declare: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Serviremos a Deus com alegria. Ministrando sobre a sua descendência, declare: será abençoada minha descendência, frutificará a sua com bom perfume meus filhos irão perfumar, Senhor, todas as nações. Pega a mão do seu irmão e declare com uma família: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos, oh, serviremos, casa serviremos em todas as gerações. Serviremos a Deus com alegria. Nesse instante, coloque suas duas mãos sobre seu coração. Talvez você esteja dizendo: pastor, como que eu gostaria de ter essa vida que o Senhor está falando. Nossa vida é marcada pelos recomeços. E nesta noite você pode ter o recomeço mais significativo da sua história. Você vai conseguir viver e ter um lar realmente bonito, se você experimentar a graça da salvação. A única maneira de você viver assim, não adianta você ter uma casa tão linda, se os fundamentos, Jesus contou que 2 homens construíram suas casas. Uma construiu em cima da pedra, da rocha,
outro construiu sobre a areia. As duas casas eram semelhantes, mas quando a chuva veio, quando o vento soprou com fúria, quando os rios transbordaram, houve uma diferença. Aquela casa que estava sobre a rocha permaneceu, mas a outra, que estava construída sobre a areia, ela se desfez. O fundamento na vida, para você realmente experimentar, quando as intempéries terríveis vierem, quando problemas chegarem, há uma diferença tão grande entre aquele que tem Jesus e aquele que ainda não o tem. Nesta noite, eu quero que você entenda que Jesus te ama. Não importa como tenha sido a sua vida até agora, importa saber que da agora para frente, quando você entrega seu coração a Ele, tudo será novo e tão diferente. Quem sabe você é alguém que um dia viveu com Ele, mas se desviou, bateu uma saudade, você veio, está participando dessa reunião, porque Deus trouxe você aqui. Você não está aqui porque você quisesse estar, você está aqui porque Deus trouxe você, para você saber o quanto Ele te ama e como Ele tem um propósito para a sua vida. Tudo que você tem que fazer para ser salvo é reconhecer que você é um pecador como todos os homens são, que você não pode salvar-se a si mesmo, mas que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo veio, ali na cruz morreu, derramou seu sangue para te salvar. E se você abrir o seu coração, se você o receber como Senhor e Salvador, você será salvo hoje e por toda a eternidade. E você vai inaugurar uma nova maneira de vida na sua família. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Eu gostaria que você orasse comigo, como se fosse você mesmo orando. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço que eu Te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu quero ter uma experiência contigo. Eu preciso da minha salvação. Eu reconheço que estou perdido, miseravelmente perdido. Eu não posso salvar-me a mim mesmo, mas eu reconheço em Jesus o meu Salvador e o meu Senhor. E nesta hora eu abro o meu coração e eu convido a Jesus. Ó Jesus, entra na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me desviei, agora eu volto, buscando o Teu perdão e a Tua aceitação. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração só por você. Você não precisa repetir a oração agora, mas eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que hoje se reconcilia com Ele, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, enquanto todos estão com os olhos fechados orando, você que entrega a sua vida a Jesus hoje, o recebendo como Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, aí no seu lugar, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Levante bem alto a sua mão. Esta é a hora de Deus para você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, mais alto que você puder, levante sua mão. Eu estou vendo tantas mãos erguidas aqui no térreo. Levante mais alto, pode levantar, sem constrangimento algum. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Agora eu vou fazer algo. Ninguém precisa ficar constrangido. Nós somos uma família.
Por isso eu vou pedir que você que levantou a sua mão, a começar desse senhor com o cabelinho branco, venha até aqui. Eu quero que todos vocês que levantaram suas mãos, deixem seus lugares. Venha. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Venha. Todos vocês que levantaram suas mãos, venham até aqui, enquanto estaremos cantando uma música ao poder do sangue de Jesus. O sangue do Senhor, é Ele que nos dá toda a graça da vitória. Deixe seu lugar e venha. Eu vi tantas mãos erguidas. Pode ajoelhar. Esse é o momento. Cada crente, quantos crentes estão aqui? Levante a mão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Você já tem a certeza da salvação? Como está a sua vida com Deus? Venha, ouça essa mensagem. Enquanto você estiver ouvindo essa mensagem, deixe o seu lugar e venha. Homem, mulher, jovem, criança, pode vir, o altar te espera. Que pagou com sua própria vida pecado e dor, carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, precioso sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Você que está aí no seu lugar, não aplauda agora não. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí. Vem. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Os consolidadores farão um círculo em volta dos que estão aqui. Que todos estejam em pé nesta hora. Você vai receber o pão e o vinho nesse instante. E no momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber. Os diáconos podem começar a fazer a distribuição do pão e do vinho
entre os irmãos. A palavra do Senhor nos ensina. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse instante, você, meu irmão, recebe o pão e o cálice com vinho, os símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Ali na cruz, diz a palavra que Jesus levou sobre o seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades. Com seu sangue, precioso sangue, Ele nos comprou. Nós vamos ouvir novamente esta música. E enquanto estivermos ouvindo, você pode cantá-la bem baixinho, mas deixe ela entrar no seu coração. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Se hoje a esperança nos domina, é por causa do sangue de Jesus. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador
Coloquemos-nos em pé, irmãos. Levante bem alto o cálice e o pão. Olhe para eles e diga: Senhor Deus, eu louvo o teu nome por ser herdeiro da tua graça. Sou o teu filho, tu és o meu pai. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E mais uma vez, eu declaro que eu sou teu. Eu quero que a tua vontade seja minha vontade. Eu quero, Senhor, mais uma vez, afirmar que a minha vida, ela é tua. Eu estou em aliança contigo. E a partir de hoje, mais uma vez, eu quero caminhar, edificando a minha vida e da minha família para a glória do teu nome. Eu tomo posse, mais uma vez, de todas as bênçãos que o Senhor conquistou ali no Calvário para a minha vida. Queridos, a palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Juntos nós vamos comer do pão e beber do cálice, e depois você vai levantar o seu cálice vazio e nós vamos cantar a música do Apocalipse, porque um dia eu e você, diante do trono, por toda a eternidade, nunca mais comeremos do pão e beberemos do cálice, porque a vida dele para sempre será a nossa vida. Juntos, pois, comamos do pão e bebamos do cálice.
Jesus, nome mais doce. Fale esse nome, Jesus. Fale esse nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Declare com toda a sua força, igreja. Então levante suas mãos e com toda a força exalte ao Pai. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Bendito, 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 bendito. Igreja, estenda as mãos agora. O de mais importante que podia acontecer na história de vocês está acontecendo agora. Tudo será novo a partir desse instante. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava desviado disse: eu volto. O Pai te abraça, te perdoa. E a igreja, com as mãos estendidas, vai orar por você. Ore comigo, igreja, dizendo: Senhor Jesus, a obra da cruz não foi em vão na minha vida e agora na vida dos que estão neste altar, e deles, na autoridade do teu nome, quebramos todo o poder das trevas e ligamos cada coração ao teu coração, para que a partir de agora vivam como filhos, perdoados, restaurados pelo Senhor, em teu nome. Olhem para mim, vocês que estão aqui.
da vida de vocês, segundo a promessa da Escritura. E a Escritura não mente, está declarado. Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Tudo será novo para você. Você chora, não é de emoção, é porque Jesus está aí na sua vida agora. Tudo será diferente, mas nessa sua nova caminhada, você não estará sozinho. Há uma família. Hoje você recebe 47.500 novos irmãos para estarem com você. E eu quero que você conheça sua nova família a partir de agora. A igreja vai levantar as duas mãos e nós vamos contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para que você conheça a sua nova família. Vamos, igreja? 1, 2, 3. Virem agora, virem. Abençoamos você. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Bem-vindo à família de Deus. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Bem-vindo. Bem-vindo. Precioso. Precioso. Precioso.